galerinha poderosa, eu sou o DS, o seu apresentador poderoso. E no vídeo de hoje, gente, vamos falar sobre aqueles vilões que no fundo, eles não estavam tão errados assim. A gente cresce ali aprendendo que o herói tá sempre do lado certo da história, mas será que isso é mesmo verdade? Tem muito anime aí onde o vilão, né, tinha planos inteligentes, motivações nobres, justificáveis, às vezes até estavam lutando por um bem maior. Por isso, hoje nós vamos analisar alguns desses vilões pra vocês, vilões esses que são polêmicos, né, dos animes que nós gostamos de assistir, mas é claro, eles são polêmicos dependendo também do seu ponto de vista, porque dependendo do seu ponto de vista, eles podiam ser até os mocinhos da história. Mas antes da gente começar, já deixa aquele like poderoso aí e já comenta rapidão aí embaixo qual vilão de anime que você acha que estava certo. Bem, então vamos começar aqui com o Pain de Naruto, um dos vilões mais icônicos. Ele cresceu em um mundo devastado pela guerra e viu de perto o sofrimento causado pelos grandes países ninja. O plano dele era criar uma arma tão poderosa que todos os povos teriam medo de começar outra guerra. Segundo ele, o verdadeiro problema era a falta de compreensão das pessoas da dor, como diria o Pain. Só sentindo na pele o sofrimento, as pessoas elas finalmente entenderiam que a guerra ela não compensa. E olha, se a gente for analisar, pessoal, ele não estava tão errado assim. O mundo ninja, ele vivia em ciclos intermináveis de destruição. E a única coisa que realmente trouxe a paz depois foi o próprio Naruto, que aprendeu com ele, de certo modo, né? Se a gente for olhar. Se o Pain tivesse sido um pouco menos extremista, será que ele teria conseguido um resultado parecido com o do Naruto aí? Sem tanta destruição e dor? É a pergunta que fica pra gente, né? Aqueles que não conhecem a dor jamais entenderão a verdadeira paz. Agora, o outro personagem é um personagem que eu gosto muito, todo mundo sabe que eu sou muito fã de Clamp. E como eu sou muito fã de Clamp, eu sou muito fã do Lelouch Britannia, de Code Geass. Eu sei que você vai falar, mas não é de Clamp, mas o character design é de Clamp, então tá valendo. Mano, o sacrifício do Lelouch é um negócio, assim, admirável. Lelouch começou como um príncipe, pra quem não conhece a história, exilado, e terminou como um dos personagens mais complexos que eu já conheci nesses mais de 15 anos assistindo animes. Ele queria acabar com o Império Tirano da Britânia e meio que trazer ali a liberdade pro Japão, que perdeu inclusive o nome de Japão. Mas ao invés de simplesmente liderar uma revolta, ele meio que se tornou um vilão, propositalmente, né, manipulando ali tudo e todos para que o mundo se voltasse contra ele. No fim, gente, depois que ele se sacrificou, ele conseguiu exatamente o que ele queria. Um novo mundo, onde o ódio foi canalizado para um único alvo. E a paz pôde nascer a partir daí. E aqui, o plano dele foi genial, mas ao mesmo tempo muito cruel, né? Se você for analisar, poxa, o personagem ele literalmente se sacrificou. Mas isso vai depender, é claro, do seu ponto de vista, não é mesmo? Pode me falar aí se você acha que ele é vilão, herói, enfim. Tomar aquele cafezinho aqui. Episódiozinho de animes canceláveis. O pessoal olha minha caneca de No Game No Life. Tô vendendo caneca não, viu, gente? Não dessa vez. Então, pessoal, agora o nosso outro personagem, se a gente falou de Lelouch Britannia, a gente tem que falar de Light Yagami, né? Porra, Death Note, a justiça, vingança. Agora vamos pra um caso um pouco mais complicado, porque quando a gente analisa o Light, né, o protagonista, ao mesmo tempo o vilão de Death Note, o Light ele recebeu ali aquele poder absoluto que ele pode usar para poder eliminar criminosos. A ideia era boa e as intenções também. Afinal de contas, ele decidiu usá-lo para poder eliminar criminosos, criando um mundo onde a maldade simplesmente não existiria mais. No começo, essa lógica ela fazia sentido, né? Quem vai reclamar de um mundo sem assassinos, estupro, vocês sabem o nome? Enfim, o problema é que o poder pode subir a cabeça, né? E aí, subiu a cabeça do Laito e ele passou a ver qualquer um que discordasse dele como inimigo. E ele meio que ele se tornou o próprio deus do mundo que ele queria criar. Mas se ele tivesse parado antes de enlouquecer, será que esse plano teria funcionado? Eliminar ali tudo que a justiça não pune? É um rolê meio Dexter, né? Dexter faz muito isso.
E pessoal, antes de eu ir pro próximo vilão, se você ainda não é nosso membro poderoso, a gente tá fazendo conteúdos exclusivos, certo? Eu tô devendo uma live exclusiva, mas nós vamos fazer também, incluído um react então de DXD que eu fiz, o povo pediu, mostrei meu escritório em detalhes ali em vídeo. Os membros podem acessar esses vídeos em qualquer um dos níveis de membro. Se você gosta do meu trabalho e quer me ajudar aqui nessa mais de uma década de YouTube, gente, clica aí embaixo, vire nosso membro. Vamos agora com o nosso próximo personagem. Mano, o Stein. Eu não poderia deixar de fazer um vídeo falando desses vilões sem falar do Stein, do Boku no Hero, certo? Stein, ele era um assassino de heróis, mas a verdade é que ele odiava os falsos heróis. No mundo do Boku no Hero, ser um herói virou um negócio lucrativo, pessoal. E muitos só usavam seus poderes para poder ganhar fama, dinheiro. E para o Stein, o único herói verdadeiro era aquele que se sacrificava por um bem maior, como o All Might, por exemplo. E claro, você vai se perguntar, mas ele tava errado em matar? Claro, ele tava errado em matar. Mas o discurso dele abriu os olhos ali de muita gente pra podridão que tava rolando ali no sistema de heróis. E no final das contas, o próprio Deku... É o quê? O Deku, né? Se você preferir chamar assim. Aliás, como você chamou? Deku ou Deco? E no final das contas, o próprio Deku e os protagonistas passaram a refletir mais sobre o significado de ser um herói de verdade. Então meio que ele teve um papel, digamos, fundamental nisso. E é claro que a fanbase de Hunter x Hunter não me deixaria passar impune desse vídeo se eu não falasse de Meruem, o rei aí das quimeras antes aí, que começou como um predador impiedoso, que viu os humanos como inferiores, mas ao longo da história, pessoal, ele começou a questionar sua própria natureza e mudou completamente a visão dele sobre a humanidade. Ele percebeu que os humanos eram capazes de bondade e nobreza e até aceitou a sua própria fraqueza no final da história. Diferente de muitos vilões, ele realmente evoluiu, entendeu que a força não era tudo ali, e se ele tivesse tido um pouco mais de tempo, eu fico pensando, será que ele poderia ter criado um mundo onde os humanos e os quimeras antes eles pudessem coexistir? Quem sabe, não é mesmo? Mas pessoal, uma coisa a gente tem que concordar, o bem e o mal nem sempre são tão claros. A moral da história aqui é que nem todo vilão é simplesmente um monstro sem motivo. Muitos deles tinham ideias válidas, mas usaram os métodos errados. E se a gente parar pra pensar, vários desses personagens realmente mudaram o mundo do anime em que eles viviam de uma forma ou de outra. E agora, eu quero que você aí de casa me responda. Qual desses vilões estava mais certo na sua opinião? Tem algum outro vilão que deveria estar nessa lista? Vocês querem parte 2? Comenta aí embaixo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E caso você ainda não tenha assistido, eu fiz um vídeo poderoso de animes que foram cancelados por motivos bizarros. Até a próxima, pessoal!